E essa é uma pergunta bem interessante, principalmente para quem não é do segmento. Alguns moteleiros, quem já me acompanha, já sabe qual que é o meu pensamento, minha visão sobre isso, sobre imaginar que o negócio é decadente ou não, né? E hoje eu fui questionado sobre isso. E eu estava pensando sobre o que seria a live e o tema veio a calhar, exatamente esse. Muito bom mesmo. Pessoal, na quinta-feira, tá? Quinta-feira, 20 horas, nós vamos ter um webinário, é uma live, né? E vai ser na plataforma do pessoal da Blocks. Então tem um linkzinho, você se inscreve ali, tem uma lista, você se inscreve e vai ter o link para o webinário. Eu vou ver se eu consigo e coloco aqui no Instagram. Para quem quiser, eu vou falar sobre investimento em motéis. Eu vou falar sobre investimento no Drops, que a gente está abrindo na semana que vem. Vai ser nessa live na quinta-feira. Vai estar eu e o Felipe Souto, que é o CEO lá da Blocks, que é uma plataforma de crowdfunding que a gente usou ano passado, a gente é parceiro, é um pessoal que a gente já se conhece e atua junto há bastante tempo. E nós vamos trazer aí uma oportunidade de investimento na motelaria, algo muito interessante. Nós somos a primeira empresa a fazer isso e é algo muito interessante. Para quem tiver interesse e quiser assistir o webinário, depois eu coloco aqui no Instagram o link. Vai ser na quinta-feira, às 20 horas. Tá? E na semana que vem, nós vamos ter a nossa live normal na segunda-feira. Segunda-feira vai ser a abertura dessa captação de investidores. E na terça-feira eu vou fazer uma live com o Ricardo Freire. Terça-feira que vem, vou trazer o Ricardo de novo aqui no Instagram. E a gente vai falar aí de arquitetura moteleira. Vamos falar qual que é a diferença, o pessoal fica em dúvida às vezes. Ah, mas eu não quero um quarto igual de hotel. As pessoas questionam. Então na semana que vem o Ricardo vai estar aqui comigo de novo na terça e segunda eu vou também falar do investimento, tá bom? Boa noite a todos então, sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira. Toda segunda-feira, 20 horas, é o meu programa semanal com vocês aqui. Faça sol, faça chuva e faça frio. Aqui no sul está frio, acho que está 1 grau já de temperatura. A grande pergunta hoje que eu vou responder, e vai ter uma ampla argumentação em cima disso, é uma frase que eu ouvi muito já no passado e eu ouvi hoje, ainda ouvi hoje, e foi o que me instigou a poder falar disso, que é: motel já era, motel é um negócio em decadência. E isso é como se fosse uma pulga atrás da orelha, né? É aquele tipo de coisa que tu te questiona se realmente isso faz sentido, essa argumentação, e de uma forma bem racional, tu faz uma análise e toma uma decisão, né? E é isso, eu quero trazer para vocês e compartilhar com vocês a minha linha de raciocínio, como que eu penso, como que eu cheguei à minha conclusão, para poder dizer para vocês que motel é ou não é um negócio decadente, né? Quem me conhece, quem me segue, quem sabe o quanto eu dedico da vida à motelaria, imagina que quando eu comecei a trabalhar em motéis, depois, vamos botar ali por 2005, por aí, onde eu tive que tomar uma decisão na minha vida, 2006, onde eu decidia se eu seguia na carreira jurídica ou se eu seguia na motelaria. Embora eu era muito melhor remunerado na advocacia, eu acabei optando pela motelaria. E os fundamentos daquela época, eu estou falando de 2006, até hoje eles permanecem muito similares. Foram os fundamentos que na época eram desconhecidos um pouco para mim, embora eu via uma movimentação no setor moteleiro. Eu arrisquei naquela época, em 2006,
nesse segmento, numa cidade do interior, que foi Santa Maria, foi o nosso primeiro case, né, no Bungalow Motel, e deu muito certo. E aquele modelo de negócio lá de 2006, que foi depois replicado e acabou se transformando aí na nossa rede hoje de motéis, que se chama Drops, que temos uma atuação muito legal, estamos expandindo bem. Além disso, esse modelo de negócio sustentou a nossa expansão através das consultorias, onde a gente pôde viabilizar e verificar que aquele modelo funcionava não só em Santa Maria, mas também em outras cidades. Tá? Eu já tive então essa decisão no passado de poder olhar e entender se motel era ou não era um negócio viável, e como eu sempre falo aqui para vocês, o que eu trago é conhecimento do mundo real, é skin in the game, como os americanos falam, é pele em jogo, ou seja, eu sou totalmente ligado no segmento, então o que eu vou falar aqui não é nada teórico, não é nada de achismo, é a realidade, tá? Não é quem é de fora falando de algo que não entende, é alguém que está enfiado dentro de motel. Para quem visita, agora menos, né, por causa da pandemia, mas para quem roda a estrada e conhece aí centenas de motéis em todo o país. Então a primeira coisa, tá? Por que existe esse questionamento de que motel é um negócio que já era, motel é um negócio decadente. Por quê? Porque a motelaria, ela no nosso país, eu retrato muito bem isso no livro, eu conto a evolução. Os motéis começaram lá nos anos 60, 50, com os hotéis do centro. Tive a oportunidade em janeiro desse ano a estar no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde foi instalado o primeiro motel com garagem ao lado. Antes nenhum motel tinha garagem ao lado. Foi o Motel Mayflower, se não me engano o nome, alguma coisa assim. E esse motel tinha muitas filas, foi um sucesso absoluto, isso lá nos anos 50, anos 60. E esse conceito foi se expandindo, né, do Rio foi para São Paulo, aí um pouco mais, anos 70, anos 80, e depois algumas cidades do interior, e aí no país inteiro vocês já conhecem a história. Aquela foi a famosa década de ouro da motelaria, o setor cresceu muito, vários empreendimentos. E um pouco dessa ideia da decadência começa a vir, vamos pensar de 2005, 2006, 2007 para cá, olhando aqueles motéis antigos que praticamente pararam no tempo, como inclusive esse que eu fui visitar no Rio, que inclusive está fechado, né? Foi um motel que encerrou as atividades. E essa década de ouro dos empreendimentos fez com que os moteleiros daquela época ganharam realmente muito dinheiro, era um negócio altamente lucrativo, tinha filas, era um boom do setor, né? Foi o primeiro grande boom do setor. Nos anos 90, a gente teve aí mudança de plano econômico, os motéis ainda em alguns locais, principalmente onde havia um crescimento econômico, eles estavam abrindo ainda, mas já havia um sinal de decadência. Como eram empreendimentos imobiliários, empreendimentos grandes, se fazia negócio ainda e as coisas andavam. A partir do ano 2000, tá? No ano 2000, começaram a existir regiões no país onde abriam novas unidades. Inclusive o Guia de Motéis fez um estudo, eu tive acesso a esse estudo ano passado, da taxa de abertura de novos motéis no país. Nós fizemos um estudo também similar a esse ano passado, mas foi no final do ano. E se a gente pegar esse estudo, nos anos 2000 a gente teve um número grande de abertura de novos motéis no país. E esses novos motéis, ali a partir do ano 2000 até 2010, começaram a já vir com um outro modelo, embora se a gente olhar esse modelo dos motéis de 2000 a 2010, hoje alguns já estão atrasados também. E aí, pessoal, a partir daí de 2004, 2005, começaram a surgir outros modelos de motéis com quartos mais sofisticados. Foi no alto padrão que começou-se a mudar o perfil do segmento. Foi no alto padrão onde começou.
Tem um motel muito emblemático, que é o Dragon, lá em Fortaleza. Tive a oportunidade de conhecer, do meu amigo José Carlos. E foi provavelmente, se não o primeiro, mas um dos precursores nessa linha do alto padrão. Lá em 2003, se eu não me engano. O Zé até acho que está aqui assistindo. E a partir dali, depois que o alto padrão começou a consolidar uma evolução, tanto em gastronomia, em qualidade de suítes, já quebrando por completo essa decadência evidenciada, né, que você falava já da motelaria. Esse conceito começou a entrar no médio padrão e mais recentemente até nos motéis econômicos, tá? Então, pessoal, o que é decadente no setor moteleiro são aqueles empreendimentos do passado que pararam no tempo, não se adequaram a essa mudança de público que começou a ocorrer de 2006 para frente, do meu ponto de vista, isso é uma informação nossa, e ficaram ainda imaginando que motel era um local somente para encontros extraconjugais, para encontros rápidos. Então, o cliente que fosse no motel não ia dar bola, eu já ouvi isso de moteleiro, se a parede tivesse riscada, se a parede tivesse bagunçada, porque ele só queria um espaço para passar ali alguns minutos, algumas horas e ir embora. Esse era o conceito mãe, o conceito base da motelaria dos anos 80, que ainda sente resquícios. Então, quando a gente olha de 2006 para cá, onde começou-se a pensar em melhor qualidade das instalações, eu estou falando via de regra, tá? Existiam já motéis que já vinham com esse pensamento, mas a gente está generalizando para o setor moteleiro. Quando a gente começa a olhar essa migração do alto padrão para motéis melhores, e isso alcançando também a questão do médio padrão, tá? O médio padrão, ou seja, saindo do ticket médio mais baixo, mais alto, e alcançando também uma fatia maior da população, porque o alto padrão é um nicho de mercado, a gente começa a abrir o mercado. E tem um detalhe, mesmo nos dias de hoje, em 2020, a gente tem muitas cidades, centenas, quiçá milhares de cidades no país, onde ainda só existem motéis decadentes. Tá? Existem sim cidades onde só tem motéis decadentes. Desde que a gente começou esse trabalho, não só eu, mas também o Guia de Motéis, a própria AB Motéis, a revista Moteleiro, desde que a gente vem falando disso, uns 3 anos para cá, eu um pouco menos, uns 2 anos, que eu comecei a me tornar uma pessoa pública nesse segmento. Desde então, muita coisa evoluiu, tá? Muita coisa evoluiu, a gente vê até pelo modelo, às vezes, das publicações nas redes sociais. Mas ainda existem, grande parte, tá? A maioria do setor ainda vive na decadência. Tá? A maioria do setor ainda vive na decadência. E esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto da live de hoje. Então, nós não podemos desenhar e traçar todo um negócio baseado numa parte desse segmento. Primeira coisa. E por quê? Por quê? Quando a gente fala de decadência de um setor, que é pensar na Kombi, né? Ou seja, o mercado da Kombi acabou, a Kombi saiu de linha. Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que me vem na mente, tá, é cliente, tá? Cliente. Então, quando eu pego um negócio, um mercado, e esse mercado não tem cliente, ou está em redução de número de clientes, aí eu tenho um sinal negativo, um sinal de que esse mercado pode sim estar sendo esgotado. Como aconteceu, por exemplo, com as locadoras de fita cassete, locadoras de vídeo, que acabou. Foram substituídos aí pelo Netflix mais recentemente. Então, isso é um mercado que o número de usuários foi reduzindo ano a ano até haver
uma ruptura total, né? Que praticamente sumiu. Quando a gente olha para a motelaria, tá? Nós fizemos uma estimativa que cerca de 100 milhões de clientes, tá? 100 milhões de clientes visitam motéis no país todos os anos. Tá? Ou seja, a gente tem um número extremamente relevante, tá? Relevante de clientes anuais na motelaria brasileira. Tá? É um bom número, né? Concordamos. Mais que isso, esse número mostra para nós que o motel, mesmo tendo uma parte do setor decadente, isso é muito importante, mesmo a gente tendo uma grande parte, uma parte relevante do setor decadente, nós temos uma demanda grande. Tá? E eu sei que tem praças e localizações onde a oferta de motel é grande também para essa demanda. Eu tenho consciência disso. Existem locais onde é sim mais difícil de trabalhar, porque tu tem uma oferta grande. Mas, por outro lado, a experiência do mundo real me mostra que motéis bem posicionados, motéis bem trabalhados, motéis bem geridos, mesmo nesses locais onde há uma concorrência grande, ou seja, uma oferta de motéis grande, uma guerra de preço, mesmo nesses locais, motéis que sabem atuar conseguem ter resultados muito acima da média. E por quê? Porque eles conseguem captar essa fatia grande da população brasileira que ainda frequenta motéis. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Motel faz parte da cultura brasileira. 100 milhões de pessoas não é algo irrelevante, é algo de extrema relevância. Esse é o primeiro ponto. Então não dá para dizer que um negócio que atende esse número de pessoas por ano é um negócio em decadência. Agora, a gente vai olhando mais para dentro do setor. E, olhando mais para dentro do setor, a gente consegue ver, por exemplo, motéis que crescem. Locais onde motéis crescem. Locais onde o faturamento de motéis crescem. Locais onde o número de clientes cresce. Porque nem sempre aumentar só o faturamento é importante. Quando a gente aumenta o número de clientes no motel, quer dizer que a tua recorrência, a compra do teu serviço está aumentando. E isso é relevante principalmente para mostrar o quê? Para mostrar a força que tem o teu mercado. Porque se o teu motel, ano após ano, está atendendo mais clientes, isso é um sinal de que tu está captando mais gente para o teu motel e aumentando o número de usuários. Isso é relevantíssimo. Às vezes o moteleiro ele olha só a questão do preço, mas ele precisa ter consciência de que o que sustenta o negócio no longo prazo é o número de clientes atendidos, porque senão vai reduzindo. A gente precisa sempre aumentar a base, é alguma coisa que eu repito muito aqui nas lives. Então, pessoal, os números de motéis em todas as regiões do país, tá? Tem motéis que crescem. Isso mostra também uma força do segmento. Agora, lembrem-se, os motéis com o perfil antigo, tá? Motéis com perfil antigos, eles perdem clientes ano após ano. Alguns, inclusive, por incrível que pareça, conseguem ficar estagnados. Tamanha é a força do setor, tá? Tamanha é a força do setor em alguns mercados, que eu já vi motel ruim, tá? Motel ruim, em mercado bom, com boa localização, que ainda atendia um fluxo bom de clientes. Por mais incrível que isso possa parecer. Ou seja, se nós tivéssemos um mercado em decadência, que presta um serviço ruim, que tem um preço às vezes não muito baixo, esse motel deveria ter fechado. Agora,
Motéis bem posicionados, motéis que são transformados, motéis que estão dentro do que eu falo e chamei de nova motelaria, esses sim, esses estão conseguindo crescer e, sem sombra de dúvida, não estão em decadência, estão em crescimento. O grande mercado, a grande mudança do setor, que não é de hoje, pessoal. Eu não falo em tendência, não estamos falando assim, a gente acha que a nova motelaria, nós estamos falando de algo que começou há mais de 10 anos atrás. Se uma parte do mercado não se deu conta, é outra história, mas a gente não está falando de algo que a gente acha que é, a gente está falando de algo que os números comprovam, e não é numa cidade nem duas, são em dezenas, em centenas de cidades. E isso é o mais importante. Então, não há como falar que o setor onde moteleiros investem da forma correta, sabendo o que investir, moteleiros conseguem fazer com que o motel, com esse investimento, traga um retorno sobre o investimento atrativo, não há como falar em decadência. Não há como falar em decadência. Não há. Agora, um ponto importante. Quando eu digo que o negócio não é decadente, quando eu digo que o negócio ele é atrativo, tem que saber o que está fazendo. Tem que saber o que está fazendo. Motel não é um negócio para amador. Por quê, Vinícius? Porque exige investimento alto. Tu não faz um motel com 50 mil reais. Não faz, não consegue, é só calcular pela área construída. É um negócio que exige investimento, tem a questão do imóvel. Se for grande, ainda pior ainda. Então, para te fazer um negócio dessa forma, que exige investimento, tu precisa ter know-how, tu precisa saber o que está fazendo. Não se admite em 2020 que tu faça um investimento moteleiro simplesmente achando que é só arrumar um terreno e construir ali meia dúzia de quarto. Isso já era. Isso não era só na motelaria, isso é em qualquer negócio. A hotelaria já é assim há muito tempo. Ah, mas eu posso abrir uma pousada com 10 quartos. E mesmo nesse caso, olha agora na pandemia, quantas tem para vender ou para arrendar. Então não dá para se arriscar em negócios assim. Tu tem que ter know-how, tem que saber o que está fazendo, como qualquer coisa, como se tu for abrir um restaurante ou for abrir uma lancheria. De qualquer forma, tu precisa ter know-how, saber o que tu está fazendo. Agora, terceiro ponto. Ok, Vinícius, a questão dos motéis se transformando, mudando o foco, atendendo casais com relacionamento estável, mas e o cliente, esses 100 milhões de pessoas, isso cresce, não cresce? Quem está frequentando esses novos motéis? Uma outra dúvida que eu ouço muito se falar também é: não, o jovem não vai mais no motel. Então, como explicar que 30% de quem segue o Instagram dos nossos motéis são jovens de 18 a 24 anos? Como explicar que 25, 26% de quem baixa cupons do site Guia de Motéis, que é a maior plataforma de usuários de motéis do Brasil, ou seja, de pessoas que frequentam motéis do país, é o Guia de Motéis, atuando em todas as regiões, como explicar que em torno de 25% são jovens entre 18 e 24 anos? Como? Como explicar que, não só nas redes sociais, mas nas pesquisas de satisfação dos motéis que nós atuamos, em torno de 23, 24% da idade marcada lá na pesquisa é dos 18 a 24 anos. Como? Mas o jovem não vai? É claro que o jovem vai no motel. É óbvio que ele vai no motel. É óbvio. E não só o jovem. O grande público que a gente conseguiu
trazer mais nos últimos anos, e hoje é onde a gente mais consegue crescer, é justamente a fatia de público que o bônus demográfico brasileiro nos entregou de presente, que é da faixa etária dos 24 até os 40 anos, 45, que são os jovens com relacionamento estável, que são casais com filhos que querem sair um dia de noite para fazer uma coisa diferente. Ao invés de só ir num restaurante, eles vão para um motel, porque lá eles podem jantar, podem ficar tomando um bom vinho, podem tomar um banho de hidromassagem ou até um banho de piscina privativa. Como é que alguém pode pensar num negócio decadente que tem um quarto com uma piscina privativa de alto padrão? E isso não tem só no Zaya Motel em Florianópolis, tem também no Lush em São Paulo, tem também no Dragon lá em Fortaleza, tem também no Tahiti lá em Manaus e em tantos outros de amigos aí que estão seguindo. Então, pessoal, esse tipo de motel tem por todo lugar. E os jovens, os casais com relacionamento estável, frequentam sim esses motéis, seguem nas redes sociais e têm uma experiência boa. É só ver a nota. A nota. A nota. Vai lá e vê os comentários. Agora que o pessoal está descobrindo isso, a gente vê inclusive no nosso grupo do WhatsApp, vários moteleiros compartilhando as experiências, as pessoas agradecendo por ter tido uma noite. Como que um negócio que mexe direto com a qualidade de vida do casal, que o casal sai realizado lá de dentro, vai estar em decadência? Nunca se valorizou tanto quanto agora a qualidade de vida. As pessoas repensam as coisas. Principalmente porque a pandemia faz com que elas estejam à beira da morte. E esse terrorismo fez com que elas repensem algumas coisas. E aí tem algumas indulgências, pequenas indulgências, e o motel até entra como isso. Eu tenho direito a ir lá comemorar uma noite numa suíte com piscina, por exemplo. E foi exatamente isso que a gente viu na semana do Dia dos Namorados. Então, pessoal, o motel não tem nada de decadente. Na realidade, ele entra como um negócio fundamental na estrutura social do século XXI. Porque é um negócio, é um resort urbano, é um pequeno resort urbano. No meio da vida corrida das cidades, no meio do dia a dia atarefado, no meio daqui a pouco das situações difíceis dentro de casa, o motel aparece como um lugar onde o casal pode entrar no mundo da fantasia, no mundo mágico, deslocar da realidade e ter ali 1, 2, 3, 12 horas, um para o outro, curtindo-se. E mais, hoje em dia ainda sem precisar se expor à contaminação, a risco. É um negócio ainda que agora faz parte da economia do baixo contato. Não existe área comum, não existe academia, não existe contato entre os hóspedes e não existe contato entre os colaboradores e os clientes. É impossível falar em decadência de um negócio desse. E foi por isso que eu resolvi gravar a live. Porque aí tem 40 minutos e 1 hora de alguém que vive isso todo santo dia, poder explicar com vários argumentos e rebater as dúvidas que você tem em relação a isso. Não há como comprovar, não há como justificar uma questão de decadência dessas. E digo mais, essa questão de tu ter um ambiente onde a pessoa pode sair da rotina, pode pegar seu companheiro, sua companheira e ter momentos de relaxar, é sim uma tendência do futuro. É uma coisa que já está acontecendo. A gente vê isso no mundo real.
A gente vê isso no mundo real. A gente vê quando a gente pega um motel antigo, um motel que tá naquele conceito decadente, que tu entra dentro e tá deplorável e dá uma transformação nele, tanto arquitetônica quanto em gestão, porque não é só arquitetura, é gestão também, padronização de serviço, atendimento e marketing, porque as pessoas precisam saber diferenciar esse motel novo da nova motelaria daquele motel antigo. E quando a gente faz isso, o que acontece com esse motel? Puf, tem um ganho de mercado. Ganha destaque. As pessoas falam bem, tem bons comentários, os casais gostam, comentam, falam bem desse motel. Ou seja, ele realmente faz aquilo que é a missão da motelaria, do meu ponto de vista, não só dos motéis onde a gente atua, mas da motelaria, da nova motelaria, que é melhorar a qualidade de vida dos casais. Como um negócio que melhora a qualidade de vida dos casais pode estar decadente? Como? Não. Esquece. E vamos dar mais argumento aqui, pessoal, mais argumento. E a hotelaria, Vinícius? A hotelaria. A hotelaria é uma ameaça à motelaria? Mas é claro que não, pessoal. Primeira coisa, está escrito no livro também. Primeira coisa, conceito básico, tá? A motelaria, ela atende grande parte público local. Uma parte pequena, até 20% na média, público de viajantes, tanto a lazer quanto a negócio. A hotelaria, quase que 100% viajantes. Eu sei que tem hotéis que atendem também público local, principalmente finais de semana, onde alguns casais querem ter lá um final de semana para relaxar em hotéis normalmente de alto padrão. Hotéis de médio padrão econômico normalmente não tem isso. Agora, o que mais dá para falar em relação à hotelaria? São negócios distintos, tá? Agora veja o que aconteceu nos últimos anos, para vocês verem como motelaria não tem nada de decadente. Muitos motéis, tá? Muitos motéis começaram a entrar em plataformas de reserva de hotéis, como o Booking.com. Muitos motéis começaram a entrar. E, por incrível que pareça, mas não é, muitos motéis começaram a ter notas elevadas, começaram a ter uma boa, se não excelente, demanda dentro do Booking. E aí a gente tem uma plataforma, tá? Uma plataforma onde somente tem meios de hospedagem dedicados a viajantes, a lazer e negócios, porque o Booking é só para isso, tá? Todo o tráfego, todo o direcionamento é esse. E tu tem lá um motel e um hotel. E o usuário, o viajante, ele opta pelo motel. É pelo preço? Pode até ser em alguns casos. Agora, eu posso garantir para vocês que os motéis que têm melhor aceitação no Booking, que têm melhor colocação, são aqueles que têm ótimos comentários e não só preço. Tem qualidade, porque não tem como comparar. Quando tu pega, por exemplo, uma suíte com hidro. É algo que é normalmente comum na motelaria, mas é algo que não é comum na hotelaria. E aí tu começa a ter essa diferença. Tu vai querer parar num quarto com preço similar daqui a pouco, que tem uma hidromassagem privativa para ti? Ou não? Tu vai querer parar num quarto que daqui a pouco serve um café para te tomar na cama? Ou tu vai ter que querer ir lá num buffet do café da manhã? Eu coloquei uma foto aqui semana passada. Eu estava no interior de São Paulo, num hotel de alto padrão, tá? Um hotel de alto padrão. E eu coloquei uma foto do café da manhã, que teve que ser servido no quarto por causa da pandemia. E eu coloquei depois uma foto do café da manhã servido num dos motéis que a gente atua. É gritante a diferença. Primeiro, porque o hotel não tem essa experiência. Ele não tem estrutura, não tem organização
para servir no quarto. Quem tem isso é a motelaria. Quem tem know-how disso é a motelaria. Quem tem suíte com piscina privativa, quanto custa? Eu falei isso aqui numa live. Quanto custa uma suíte com piscina privativa? Eu vou citar de novo o exemplo do Zaya lá em Florianópolis. No Zaya, uma suíte com piscina privativa, eu acho que o período de 4 horas é em torno de R$ 400. Uma pernoite deve estar R$ 700. Uma suíte com piscina privativa. Em Florianópolis, eu não sei se tem algum hotel que tenha uma suíte com piscina privativa. Privada, só para ti. Então, do meu ponto de vista, e o Zaya é um bom exemplo no Booking, que não tem o melhor preço do Booking, é um hotel que tem uma demanda muito alta do Booking e principalmente não por preço, mas por qualidade das instalações e do serviço, pela nota alta. É um bom exemplo. E outros tantos que tem. Então, quando a gente pega uma plataforma, tá, como o Booking, e tu coloca lado a lado a motelaria e a hotelaria, quando tu tem um hotel bem posicionado, bem transformado, que atua bem, o que tu consegue ver? Que o motel acaba saindo na frente também. E aí, pessoal, mais um ponto que coloca por terra a questão da decadência. Porque se eu consigo atender o público local bem, tá? Consigo atender um casal que fica feliz de ir no meu motel, que sai de lá realizado daquele ambiente, o que, além disso, e eu conseguir atender um viajante de lazer ou a negócio que estiver passando pela cidade, etc., ou se hospedando, eu tenho 2 públicos. Como eu posso pensar que isso é decadente? Como? Mais um ponto, pessoal. Eu disse que eu tenho muito argumento. Eu escrevi um livro sobre isso. Eu tenho bastante argumento. O Guia de Motéis fez uma pesquisa em 2017. Eu já falei centenas de vezes da Hello Research, tá? Nessa pesquisa, o que foi feita no país inteiro, tá? Uma pesquisa que pela amostra se diz uma pesquisa nacional. 95% das pessoas, tá, da população brasileira frequentou motel pelo menos uma vez na vida. Ou seja, mais um ponto da relevância. É gente. E cerca de 35% frequentam motéis. Veja que interessante. Além disso, um outro indicador que eu adoro olhar nos motéis que a gente atua é na pesquisa de satisfação, existe lá uma pergunta. É a primeira vez que você está vindo num motel? E o que me chama a atenção? Em torno de 15%, quando a gente faz um trabalho legal, 15% dos clientes estão indo a um motel pela primeira vez. Isso não são só os jovens, tá? Existem as pessoas mais velhas também que vão pela primeira vez, que tinham daqui a pouco uma vontade de conhecer, mas nunca conheceram. Então, no momento que tu tem uma taxa de novos usuários, tá, e um número crescente de ocupação, mostra que além dos usuários atuais serem recorrentes no teu empreendimento, tu está trazendo clientes novos, pessoas que não frequentavam motéis e agora estão frequentando. Tá bom? Vamos ver se tem umas dúvidas aqui. Da pandemia, tenho clientes que... Gastronomia é um diferencial, sem sombra de dúvida, tá? Gastronomia é um diferencial, ainda mais hoje em dia com a questão da pandemia. Então o casal não está querendo se expor ao restaurante, então ele vai no motel e janta no motel.
Então, quem atua bem com gastronomia também está conseguindo se posicionar. Tanto que uma das coisas que a gente mais ouviu no mês de junho, por exemplo, é um aumento do ticket médio, principalmente por conta da gastronomia. Tá? Agora, tem como fazer a gastronomia, tá? Porque também no livro existe um capítulo dizendo: cozinha, um problema em motel. Se tu não tiver know-how de como gerenciar uma cozinha do motel, pode ser sim uma válvula de perder dinheiro. O outro ponto que alguém colocou que eu tenho que falar é sobre a praticidade, né? Praticidade. Motel é um negócio prático, pessoal. Tu chega ali na recepção, dentro do teu próprio carro, se identifica na entrada, entra para a suíte, normalmente o portão já está aberto, ou senão ele abre sozinho, tu entra para dentro e já está na suíte. É muito prático, extremamente prático. Quem conhece como é que funciona um check-in do hotel, nesse mesmo que eu citei da semana passada, para fazer o check-in eu demorei 10 minutos, 15. Olha o Edu perguntando ali: o que você acha que acontece numa cidade como Sorocaba se pegarmos todos os motéis, que não são muitos, se fizer uma média, os clientes não estão indo para o motel, mas os motéis ficaram para trás? Edu, eu vou falar de Sorocaba, que é um mercado que eu conheço bem, tá? Sorocaba tem uma questão das pousadas que funcionam como motéis, tá? E não é uma nem duas, são dezenas, tá? Então, quando a gente olha o mercado moteleiro, a gente tem que olhar essas pousadas. E se tu pegar o ano de abertura dessas pousadas, tem algumas que não são tão velhas, tá? Então, a gente sempre que considerar o mercado moteleiro em Sorocaba, a gente tem que considerar as pousadas em conjunto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma cidade que também tem sim alguns motéis que viraram alguns dinossauros, né? E aí entra um ponto importante. Lembra que eu falei que motel não é um negócio que qualquer um consegue fazer, tá? Por quê? Porque exige investimento. A Cássia falou um detalhe importantíssimo também. As pousadas em Sorocaba têm localizações muito melhores que os motéis. Muito melhores que os motéis. Elas estão bem mais localizadas. Tá? Se tu juntar as pousadas, tá, com os motéis, tu vai ver que o número é mais elevado, tá bom? Isso tem outro detalhe importante também, Edu. Tem um outro detalhe aí bem importante que a gente tem que falar sobre o público. Mercados, tá? Mercados. Onde a gente tem motéis com perfil mais antigo, tu precisa fazer um trabalho de reeducação das pessoas e mostrar que o motel que está entrando é de um perfil novo. Porque aí esse sentimento de decadência é maior. Quando tu entra num mercado onde a maioria dos motéis são antigos, tu tem que fazer um trabalho de conscientização que esse motel é diferente. É mais difícil. E esse é um dos motivos porque eu há mais de um ano venho fazendo esse trabalho. Porque na minha cabeça, o meu pensamento, e não só do Vinícius, na nossa empresa e também de outras pessoas, quanto mais pessoas puderem entender essa nova motelaria, melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Quando a gente olha a questão do investimento, tá? Quando a gente olha a questão do investimento, lembre-se do know-how, tá? Lembre-se do know-how. Isso é fundamental, pessoal. Fundamental. E aí, uma coisa que eu preciso dizer aqui para concluir essa parte da motelaria já era, e eu acredito que está bem explicado que a motelaria não era, ela está sendo e inclusive ela será
muito mais forte no futuro do que hoje é a questão de que não vai ser todos os motéis que vão migrar para a nova motelaria. Não vai ser. Alguns motéis vão sim ficar pelo caminho, alguns motéis vão dar lugar a prédios comerciais, alguns motéis vão dar lugar a galpões comerciais. E não há nada de errado nisso, porque é conta financeira. Se a conta não vai fechar naquele local, porque daqui a pouco dá para construir uma torre com 20 andares, ou daqui a pouco um shopping center, que rentabiliza naquele local melhor, que problema que tem isso, pessoal? Não é que o mercado é decadente, é que naquele local vale mais a pena tu fazer um outro modelo de empreendimento imobiliário que o motel. Mas isso não quer dizer que o motel é inviável, pelo contrário. Pelo contrário. Tem muitos locais onde o motel é muito viável. Agora, é em todos os locais? É claro que não. E esse é o problema de generalizar as coisas, e é por isso que é tão importante ter know-how. As pessoas adoram me perguntar fórmulas mágicas. Vinícius, é viável meu motel? Às vezes me perguntam numa mensagem no WhatsApp. Na minha cidade é viável ter motel? Estou querendo construir um motel na minha cidade, é viável? Tem que fazer um estudo de viabilidade. Eu faço isso desde 2011. Estudo de viabilidade. Desde 2011. E aí a gente começa a ter subsídio, começa a ter dados, começa a entender como é que funciona. E aí tu começa a selecionar. Tem muito ativo ruim. Não é todo motel que está à venda é bom. Tem muito ativo ruim. E tem que saber selecionar o investimento. E além de saber selecionar o investimento, tem que saber como vai investir depois. Porque se tu não souber como investir depois, tu só vai gastar dinheiro e aquele negócio não vai rodar. Que nem eu tô falando pro Edu agora. Numa cidade dessas, tu tem que fazer uma conscientização da população. Isso não é simples do ponto de vista de marketing. Tu tem que saber o que tá fazendo na questão do marketing para te atingir o cliente correto. Isso é todo um processo. Isso é todo um processo. Perfeito, pessoal? Ainda, sobre essa questão de investimento, tá? Ano passado, em 2012, eu conheci um pessoal da Bahia, que era de uma corretora chamada Futura Invest. E eu, naquela época, eu tinha vontade de conseguir que qualquer pessoa pudesse investir no segmento moteleiro, tá? Era uma vontade que eu tinha de poder colocar qualquer pessoa a investir no segmento moteleiro. Demorou muito tempo para que isso realmente acontecesse. Ano passado, eu fiz uma parceria com uma empresa chamada Blocks. Inclusive, o fundador da empresa é uma dessas pessoas que eu conheci naquela época, em 2012. E nessa parceria com a Blocks, a gente fez um projeto piloto em agosto do ano passado. Foi a primeira vez na história que um motel fez uma captação pública de investidores. Foi um processo regulado pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, que é aquela mesma que fiscaliza as operações na Bolsa de Valores. Essa empresa, fizemos a captação altamente bem sucedida para a transformação do antigo motel Castle em Brasília em motel Drops, que é a rede que leva a nossa marca. E foi um processo muito legal. A gente conseguiu reunir 61 investidores. Em 4 dias a oferta estava encerrada. Foi muito bom. Os investidores já receberam uma parte do seu investimento agora em março. Tá? Foi um negócio muito legal mesmo. Foi ano passado. E junto com a Blocks, agora nós desenhamos mais uma operação que vai ser aberta na próxima segunda-feira. É um negócio muito legal também, é uma oportunidade única. Por quê? Porque são 3 motéis, tá? Que eu fiz análise, a minha empresa fez análise de viabilidade. São motéis que já estão com contratos de gestão e arrendamento para
o nosso grupo. E esses motéis, eles já funcionam. São motéis operacionais. São motéis que atenderam em 2019 mais de 30 mil clientes. Ou seja, são motéis que estão precisando passar por um retrofit, mas eles já operam, tá? Já operam. São localizados no interior de São Paulo, em Barretos e próximo a São José do Rio Preto. São 3 empreendimentos, tá? E o que a gente vai fazer? Esses motéis, a gente fez um plano de investimento, tá? Um plano de investimento, onde nós vamos investir, os investidores via Blocks vão poder investir com cotas a partir de R$5.000. Então, hoje é possível, tá? A partir de R$5.000 tu investir na motelaria. Já existe um retorno projetado, tá? Isso tudo vai ser liberado a partir de segunda-feira, as reservas dessas cotas, a partir de segunda-feira. A expectativa é que na própria semana que vem essas cotas encerrem. Eu não posso dar mais detalhes ainda, porque isso é algo fiscalizado pela CVM, então só pode ser liberado as informações completas na segunda-feira. Mas é uma rentabilidade extremamente atrativa. Os sócios entram como sócios investidor com um contrato. É um negócio muito sério que já funcionou e funciona. Essa Blocks é uma plataforma que faz isso inúmeras vezes. Se vocês entrarem no perfil deles, vocês vão ver. É espetacular e a gente conseguiu aí, mediante essa parceria, fazer com que, via instrumentos financeiros, a gente consiga captar investidores para investir junto com a gente na motelaria, na nova motelaria. Então hoje, a partir de R$5.000, qualquer pessoa pode ser sócia investidora desses drops, que são numa região riquíssima do estado de São Paulo, uma região do agronegócio, região de São José do Rio Preto e Barretos. Então é espetacular essa oferta. Quem se interessar, na minha bio tem lá o link para a lista de espera, tá? Preenche lá os dados. Na quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma live com o Felipe Souto, que é o CEO da Blocks, tá? Ele é um cara que tem conhecimento muito grande do mercado financeiro, trabalha muito tempo com isso e ele vai explicar também. Nós vamos discutir essa questão da oferta, como é que isso funciona. Então, quem tiver interesse em investir no segmento moteleiro, quem faz parte, quem por exemplo é sócio investidor do Drops em Brasília, recebe todo mês na plataforma da Blocks um relatório operacional explicando como é que está a operação, como é que foi a questão das obras, como é que foi as reformas, tudo isso tem acesso ao investidor. Então é uma grande oportunidade de quem tem interesse em investir na motelaria aproveitar, tá? Lembro, da última vez, 4 dias encerrou, nós ficamos com uma lista de espera com mais de 40 pessoas. Então, se tu tiver interesse em alocar algum recurso a partir de R$5.000, é uma excelente oportunidade, tá bom? O link está na minha bio e ao longo da semana a gente vai falando mais disso. O objetivo da live de hoje foi quebrar a objeção de que motel é um negócio decadente, porque motel não é um negócio decadente. A nova motelaria está aí já há bastante tempo. Quem quiser também conhecer mais, eu convido a ler o meu livro, porque o livro fala exatamente toda a história da motelaria no Brasil e mais, traz casos e cases de motéis bem-sucedidos e por que esses motéis são bem-sucedidos e como eu enxergo o futuro da motelaria, que é o que eu falei aqui hoje nessa live e deixei bem claro para todos vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, fiquei muito feliz com vocês aqui, poderem compartilhar esse conteúdo comigo. Eu vou deixar ele gravado no IGTV, podem enviar para os seus amigos, para quem tem dúvidas sobre a motelaria, para quem não acredita na motelaria, acesse e encaminhe o vídeo, porque esse é o nosso trabalho, mostrar o que a gente faz e mostrar que o nosso negócio tem sim muito futuro, principalmente porque melhora
a qualidade de vida dos casais. Uma boa noite a todos.